Então, boa noite novamente. Acho que já foi apresentado, né? Meu nome é Jerônimo Neto, tenho 30 anos. Faço parte da equipe do CPP esse ano, 2021. Com muita honra, gosto muito de lá, gosto do que Deus tem feito lá com esses meninos. É uma honra participar disso. Faço parte do Convergência já desde 2014, 15. Já estou congregando com eles. Então, a gente tem uma caminhada longa já de quase 10 anos aí. E é isso. E eu gostaria de falar hoje com vocês a mesma palavra que eu compartilhei com o pessoal de manhã, mas seria sobre imanência e transcendência de Deus, ou quero especificar em uma pessoa da Trindade. Porque quando a gente fala na palavra Deus, a gente tem que ter em mente que existem 3 pessoas nessa palavra, né? A gente não fala Deus somente referindo-se ao Pai, ou Deus se referindo somente a Jesus. A gente fala Deus Pai, Deus Jesus, Deus Espírito Santo, mas a palavra, quando se refere só Deus, já está intrínseco à Trindade, né? E eu já comecei algumas aulas assim, já comecei a pregação hoje de manhã assim, já preguei em outros lugares assim, vou começar novamente. Se essa pregação fosse um livro, ela se chamaria, ou o título dela seria Você Não Pensa o que Você Pensa. Basicamente é que todos nós temos ideias de alguma coisa, seja político, seja filosofia de vida, por mais que você não saiba quem seja o filósofo, ou a nossa teologia, por exemplo, como você pensa sobre salvação, ou escatologia, como você pensa a volta de Jesus. Todos nós temos pensamentos pré-concebidos já em nossa mente. E isso, se você for estudar a origem dos seus pensamentos, tudo isso já existiu há muitos anos atrás e você só está sendo influenciado por isso. Você pode até não acreditar nisso, mas em qualquer coisa que você pense, se você procurar e ir a fundo dos seus pensamentos, você vai ver que pessoas já pensaram isso antes de você. Então, não existe pensamento autônomo. Você não pensa por si só. Isso é um fato. E muita gente, quando elas vão discutir, elas sempre falam sobre a questão da justificar os seus pensamentos e não trazer a origem de seus pensamentos. Por exemplo, quando você diz para uma pessoa se ela apoia o aborto ou a eutanásia, normalmente elas vão falar o porquê que ela apoia a eutanásia. Vou dar esse exemplo. O aborto vai falar que é um amontoado de células, que não é vida, ou a eutanásia, que ele tem direito à própria vida dele. Ele é autônomo nesse sentido, se ele quer continuar vivendo ou sofrendo. Ele deveria ter essa decisão. Então, você não está levando as consequências dos seus pensamentos, você está justificando os seus pensamentos. Assim como a pessoa que apoia, é contra o aborto ou contra a eutanásia. Vai falar que não, que a vida pertence somente a Deus, e que Deus tem o direito de tirá-la. Ou que o aborto não é apenas um amontoado de células, mas é um ser vivo ali dentro. Mais uma vez, você tem justificado as suas ideias. Mas eu te pergunto, qual é o princípio, qual é a origem dessas ideias? Você conhece quem pensou isso primeiro? E qual foi a ocasião? Você sabe por que você acredita no que você acredita? Ou não? E eu já vou te dar uma resposta muito clara, assim. Você não precisa ter um pensamento autônomo ou ser um intelectual, aquele que pensa sozinho e vai mudar a humanidade. A gente tem que ter o pensamento certo. Isso é o que importa. Aquilo que é verdadeiro. A verdade, ela não é relativa, ela é absoluta. Não tem como eu relativizar coisas que são absolutas. Então, se eu disser que o sol é quente, não tem como eu relativizar isso. O sol é quente. E pronto. Então, várias pessoas, vários filósofos têm trabalhado essas ideias durante o tempo, e você apenas bebe dessas fontes. Eu vou ler um texto com vocês, está em 1 Coríntios 2,16. Não precisa abrir, tá? Quem não quiser. Ele diz assim, gente, eu vou passar bastante pela Bíblia hoje, tá? Tenham paciência comigo. Como eu falei hoje também de manhã, nas aulas são mais fáceis, né, Rodrigo? Manda todo mundo abrir no versículo, aí todo mundo vai lendo e eu vou dando aula. Então, 2 Coríntios 2,16, ele diz assim, pois
Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós quem? O corpo de Cristo, a igreja, temos a mente de Cristo. Isso é muito mais profundo do que você possa imaginar. O que é ter a mente de Cristo? Já parou para pensar nisso? O que é pensar como Jesus pensa? Pensa comigo. Se nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Ótimo. Então, quem deveria reger os nossos pensamentos? O cabeça, não nós. Mas nós somos cheios de ideias. Nós queremos ser autônomos. Nós ainda bebemos e somos influenciados para aquilo que chamamos no Éden, no princípio, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele não sabia disso. Mas na vida, que é Cristo, você encontra conhecimento. Mas nem sempre no conhecimento você encontra a vida. É assim como aconteceu com Platão, Aristóteles, Sócrates, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Será que eles encontraram a vida? A vida? Será que eles tiveram um encontro com Cristo? Não. Mas eles chegaram mais próximo da realidade através do seu conhecimento. Então, no conhecimento, você não encontra a vida, mas na vida você encontra conhecimento. Então, nós deveríamos ser regidos pelos pensamentos de Cristo. E o que o Cristo pensa? Como que eu vou saber que Cristo pensa? É apenas por uma epifania? Cristo tem que aparecer para mim, colocar os pensamentos dele, a mim como se fosse transferido, pensamentos para pensamentos? Como que isso acontece? Não, Deus deixou algo para nós. E Ele não fez isso à toa. Ele deixou a sua palavra. Será que a palavra de Deus é tão confiável assim? Se vocês puderem me acompanhar em Lucas 24. Lucas 24, eu vou ler o 13, vou pular para o 24, vou até o 27, depois vou ler o 32. Então, ele diz assim, no 13. Nesse último dia, nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para o povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, o que eles estão acontecendo aqui? Os apóstolos, acontece a morte de Jesus, e eles estão saindo de uma cidade, indo para outra. No meio do caminho, eles encontram uma pessoa. E essa pessoa começa a questionar o que ele estava fazendo e o que tinha acontecido nesses últimos tempos. E eles começam a responder. Ele falou assim, você não sabe o que houve? Onde Cristo Jesus foi crucificado por Pilatos, e vai contando toda a história da crucificação. Mal eles sabiam que estavam diante daquele que ressuscitou. E aí a conversa vai além, no versículo 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhe disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em que todos os profetas disseram? Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas ao entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então, essa palavra é muito importante, porque todas as Escrituras apontam para Cristo. E se você conhece as Escrituras muito bem, ou pelo menos estudar a história da bibliologia, isso aí é uma outra aula, ela vai falar sobre Abraão era considerado um profeta diante de Deus. Então, quando ele fala desde Moisés e todos os profetas, os que estão para trás de Moisés são contados nesse versículo. Então, ele está falando que todas as Escrituras falam de quem é Cristo. João 17 vai dizer que a palavra é a verdade. Cristo está afirmando isso. Ela é a verdade. Em Romanos 1:2, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai chamar as Escrituras de as Sagradas Escrituras. Então, a gente está falando de um apóstolo. O apóstolo está falando que as Escrituras são sagradas. Em deixa eu só confirmar. 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, toda a Escritura, vou repetir, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós deveríamos... Então, eu te pergunto, aonde estão os pensamentos e a mente de Cristo? Nas Escrituras. Ela é a verdade, o próprio Cristo afirma ela. Ele diz até no Sermão da Montanha, eu não vim para revogar a lei e os profetas, mas eu vim para cumpri-los. Mas o texto que eu quero trabalhar fielmente com vocês está baseado em Lucas 9. Do 18 ao 21. Obrigado. Então ele diz assim: estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros uns antigos profetas que reviveu. Então ele perguntou: e vós, quem dizem que eu sou? Pedro então lhe respondeu: o Cristo de Deus, ou Cristo, o Filho do Deus vivo, dependendo da sua versão. E esse texto me chamou muita atenção, principalmente nos dias de hoje. Porque hoje a gente tem uma polarização política, a gente tem uma guerra de narrativas, e a gente tem a nossa mente muito influenciada por isso. Então, quando a gente pergunta, ou se perguntasse para nós, quem Cristo é, o que você responderia? É um líder político? Que ele vem pelo direito de algumas pessoas? Ou melhor, porque ele defende tal partido? Quem é Jesus? Quem dizem que eu sou? E se você respondesse igual a Pedro, o Cristo, Filho de Deus, o que isso implica? O que isso significa? Será que nós olhamos para as Escrituras e lemos ela ao ponto de partir dos princípios bíblicos? Ou nós pensamos aquilo que queremos pensar e impor sobre a Bíblia? Será que é difícil ler e ser confrontado por ela? E se ela não concorda com você? O que você faz? Passa por cima? Então, quem é Cristo para você? Será que você criou um Cristo na sua cabeça, do qual ele não existe, segundo as Escrituras? E se for assim, você está adorando um ídolo, não a Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é um cara bonzinho, em que quer paz para todo mundo, quer paz mundial, Jesus Cristo. E quando isso acontecer, ele quer tirar todas as pessoas da pobreza. Esse é o seu Jesus? É isso que ele diz que ele quer fazer? O foco dele é que você seja influente onde você estiver e todo mundo seja cristão no seu trabalho. É isso que Jesus pediu? Então, quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que o mundo está fazendo. Porque eles estão procurando uma correspondência, eles estão procurando uma escatologia, eles estão procurando uma esperança. A esperança de um mundo melhor. Mas não é possível você querer um mundo melhor se você sair daquele que criou o mundo. Como você vai dizer para Deus e falar, não, eu sei como fazer as coisas. Você fica no seu canto, eu vou fazer, e porque eu acho que você pensa assim. É assim que nós devemos agir? E por que não
Mas qual é a nossa resposta? Não são coisas fáceis. Eu anotei os versículos aqui, até para não ficar abrindo diretamente. Então, eu vou começar com um Jesus transcendental. Um Jesus, aquele que está acima de todos nós, da realidade, aquele que está acima de cada problema. O Jesus das Escrituras. Lembra-se que eu estou falando da Trindade? A Trindade, Jesus faz parte dela, é a segunda pessoa da Trindade. E porque ele faz parte da segunda pessoa da Trindade, quando Deus diz, Jesus também diz. E eu estou me referindo agora à pessoa de Jesus. Tá? Mas o Pai e o Espírito não estão fora disso. Alguém abre comigo em Deuteronômio 32, 39, por favor. Ele diz assim: Vede agora que eu o sou. Não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. E não há quem possa livrar-se da minha mão. Parece um pouco chocante assim, né? A gente olha, eu faço viver e eu faço morrer. Quem pode se livrar da mão dele? Segundo versículo. Ninguém. Aqui apresentado não é um Jesus que vai, um dia que alguma catástrofe acontecer, ele está desesperado no seu trono. Você sabe o que significava o Egito na antiguidade? O antigo Egito era considerado a maior potência mundial que existia. O Egito ele dominava sobre as outras nações. O faraó, o que eu costumo falar no CVP, o faraó, ele era uma figura tanto religiosa quanto política. Ele era as duas figuras em um único ser. Então, a autoridade que ele tinha política era a autoridade que ele tinha religiosa. Então, se você desobedecesse alguma lei, você não só desobedecia uma lei, você também pecava contra o faraó. E isso poderia levar à morte. Quando Deus vai tirar Israel do Egito, ele abre o Mar Vermelho. Qual é a frase que destaca no meio disso tudo e por que ele fez isso tudo? Assim, para que o meu nome seja engrandecido entre as nações. Ele está derrubando a maior potência mundial, que é considerado divino. Ele falou assim, comigo, você não pode. E quando ele faz passar o anjo da morte sobre os primogênitos do Egito, está aqui a resposta. Eu faço viver, eu faço morrer. Vamos continuar. Jó 42, 2. Minha alma... Não, perdão. Estava lendo lá em Salmos. 42, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Alguém tem alguma ideia? O que pode impedir o plano do Senhor? O que pode chegar e falar assim, não, isso aqui atrapalhou, isso aqui vai dar uma atrasada. Quem pode impedir o plano do Senhor?
Eu sei que tudo pode. Quando Jó perdeu a família dele, qual foi a resposta de Deus para ele? Deus não explicou para ele. Eu acho que Jó só descobriu depois da morte o que tinha acontecido. Ele só chegou para ele e falou assim: onde você estava quando eu comecei a fazer os fundamentos da terra? Quem foi que me disse para fazer isso ou aquilo? Quem? Aonde você estava quando eu estendi os céus como uma cortina? Aonde? Quem foi meu conselheiro? Quem foi? E você quer discutir comigo? Só que ele não fica contente com a resposta em si. A resposta de Deus para ele foi o que o próprio Jó disse. Antes eu te conhecia agora eu contemplo com os meus olhos. Isso foi a resposta dele. Mas esse Deus grandioso que nós estamos pensando. Só quero fazer um parênteses. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, quem foi que revelou. Então, pensa comigo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem é que Jó estava vendo? É por isso que eu estou trabalhando com a pessoa dele. Vamos abrir para mim Provérbios 21, 1. Ele diz assim: o coração do rei é como uma corrente da água nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Imagina-se que a Bíblia também afirma que quando ele quer julgar uma nação, ele dá governantes corruptos. Então, se existe uma nação, ou alguma coisa, alguma guerra que possa acontecer, quem está dirigindo o coração dos reis? É difícil entender isso, né? A gente não entende essas coisas. Isaías, eu vou querer ler outro versículo. Isaías 43, 13. Ele diz assim, abre só em Isaías 45, 7. Eu vou ler o 13, 43, 13. Desde toda a eternidade, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? É uma pergunta retórica. Então, basicamente, o Senhor está olhando o povo de Israel. Não é um diálogo amigável. Então, o profeta, ele se levanta e ele está recebendo a palavra do Senhor. E ele chega e diz assim, vocês estão falando isso, o Senhor está falando aquilo. E ele está dizendo, agindo eu, quem impedirá? Você? Quem impedirá a vontade de Deus? Quem? Nossa, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Deus falou algo comigo e eu desobedeci. Vou atrasar o plano de Deus. Não vai. Não vai. Você pode atrasar os processos da sua vida. O que Deus tem para fazer, Ele não depende de você. Se Ele quiser, agora, aparecesse para um povo em um lugar muito estranho e enviar missionários lá do nada, Ele faz. Porque Ele mesmo diz, agindo eu, se Ele estiver agindo para isso, quem impedirá? Isaías 45, 7. Eu formo a luz
e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Ele faz a paz. Ele cria o mal. Ele não é o autor do mal. Aí tem que entrar em apologética. Mas ele faz todas essas coisas. Eu crio as trevas e eu crio a luz. Salmo 139, ele vai dizer que a luz e as trevas, para ele, é a mesma coisa. E alguns versículos dos profetas, baseado ali na história dos reis, Samuel, ele vai dizer que Deus habita em densas trevas. Deus faz o que quer, quando quer, sem pedir a sua permissão. Amós 3:6. Ele diz assim: alguém tocará a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Então lembra-se que a gente está falando, às vezes, em contexto de guerra. Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? Mais uma vez, Deus está fazendo uma pergunta retórica. Se acontecer alguma desgraça em alguma cidade, não aconteceu sem que o Senhor tenha enviado? Como eu também disse de manhã, uma vez eu fui pregar em um lugar, depois nunca mais fui chamado, porque eu preguei baseado em Reis, onde que existe um conselho no céu, não sei como isso acontece, posso especular, mas acontece uma reunião no céu, ali está descrito isso. E diz que o trono de Deus está ali no meio dessa reunião, o Senhor está entre eles, decidindo o destino da terra, alguma coisa assim. E, de repente, o Senhor fala assim, eu quero alguém, um espírito maligno, para enganar os profetas do rei. Diz que um espírito maligno chega diante dele e se prostra. Fala assim, envia-me a mim. E o Senhor fala assim, pode ir. E ele vai enganar o rei. Como que aconteceu com Jó? Como aconteceu com os dois, o endemoniado de Gadareno? O que o demônio pergunta para ele? Posso ir? Você me deixa ir? Ele fala assim, vai. Nem mesmo Satanás tem autonomia. Não existe uma guerra entre os dois. Existe só um Deus. Se fosse uma guerra, seria duas divindades. Não são duas divindades. É um único Deus, o diabo é uma criatura, e ele respeita aquele que pode todas as coisas. Atos 2:23, ele diz assim, ele que foi entregue pelo conselho determinado pela presciência de Deus, vós o mataste, crucificando pelas mãos dos ímpios. Então, ele está falando que a crucificação de Jesus, ele está apontando para quem acusaram Jesus. Ele está falando assim, vocês que mataram Jesus, não foram só vocês. Vocês fizeram isso porque estava predeterminado que isso ia acontecer. O que aconteceu com Judas? Ele falou assim, esse é o filho da perdição, eu já sei. E vai acontecer o que estava escrito, que ele vai se enforcar. Já estava pré-determinado? É pesado isso. Não é fácil de aceitar, não é fácil para mim aceitar. Não falo com prazer essas coisas. Eu só falo porque a Bíblia afirma isso. Eu me submeto às autoridades das Escrituras. Jamais eu vou interpretá-la ou forçar o meu pensamento a caber dentro dela. Eu queria ler com vocês Efésios 1:7.
e vou até o 11. Ele diz assim: Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Quem é o mistério? Cristo Jesus. Esse é o mistério de Deus. Foi revelado a nós. Cristo Jesus é o mistério de Deus. Então, Deus fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele segundo propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Nele também fomos feito herança, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Ou seja, ele faz todas as coisas segundo o desígnio, segundo o que ele propôs, segundo o que ele sonhou, segundo o que ele planejou, segundo a sua vontade. Simples assim. E Tiago, não precisa abrir, 4,13, ele vai dizer aquela velha passagem, que 2 homens podem estar conversando, dizendo, vamos para aquele local e vamos lucrar naquele lugar. Eu vou assim, não, vocês têm que dizer, vamos para aquele lugar, vamos lucrar se o Senhor permitir. Eu queria abrir mais uma passagem com vocês, em Isaías 63. Isso aqui se dá na volta de Jesus, ok? É interessante a gente pensar sobre a volta de Jesus, porque parece que a gente, quando vai pensar sobre a volta de Jesus, a gente pensa, como eu disse no início, né? Daquela paz mundial, aquele Jesus que está implorando para você se arrepender, para não ir para o inferno. Jesus está diante da criatura dele, se prostrando, implorando a sua conversão. Ele diz assim, engraçado que não foi assim como a gente estava vendo hoje, né? Com Paulo, né? No caminho de Damasco, o que aconteceu? Jesus aparece para ele e fala assim, então, você já foi determinado para sofrer pelo meu nome. Vai para tal cidade, lá eu vou mandar um profeta. Ou será que Jesus chegou para ele e falou assim, olha, Paulo, quero te fazer uma proposta, não sei se você vai aceitar. Foi assim que aconteceu? Lembrando que, quando a gente vê aquele que é o mais belo, aquele que é o anseio da nossa alma, sem a gente saber que é ele, é impossível negá-lo. Então, nós fazemos isso de boa vontade, mas ele aparece a quem ele quer, segundo o desígnio da sua vontade. Isaías 63, ele diz assim, quem é este? Quem vem de Edom de Bosra, com roupas tingidas de vermelho? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu. Eu falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua roupa e as tuas vestes com a daquelas que pisam no lagar? Eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Eu pisei na minha ira e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue respingou nas minhas vestes. E manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração. Chegou o ano da minha redenção. Olhei, mas não vi ninguém que pudesse me ajudar, que me ajudasse, e admirei-me de não haver ninguém para me apoiar. Por isso, meu próprio braço me trouxe a vitória. Foi o meu furor que me apoiou. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Abre comigo em Apocalipse 19.
Vou ler a partir do 11. Então vi no céu o céu aberto um cavalo branco e seu cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe pela boca, para ferir as nações. E ele regerá com cedro de ferro, e ele mesmo é quem pisa no largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O que ele está dizendo aqui? Deus, Jesus, quando decidir voltar, ele vai acabar, ele vai exterminar, ele vai matar todos os seus inimigos. Ele vai pisar no largar da ira de Deus. As suas vestes brancas vão manchar de sangue. Já tinha parado para pensar numa volta triunfante assim? Que todos os inimigos de Deus, quando tramam contra o seu ungido, Deus do céu, ri? O que eles podem fazer? Mas quando eu voltar, eu vou exterminar. Eu vou pisar na ira. O meu furor me apoiou. Porque o dia da vingança estava onde? No meu coração. Deus aguarda isso ansiosamente. Só um detalhe. Sabe por que Deus não destrói a terra com tanto pecado? Por causa da igreja. Gênesis 18. Se o Senhor encontrar 5 justos, o Senhor destruirá a terra? Não destruirei, por causa de 5 justos. Salmo 2. Beijai o filho para que ele não se irrite e não destrua aquele que estava no caminho. Ou seja, a adoração que levanta a Deus, os justos qual Jesus comprou pelo seu sangue e justificou nessa terra, é o que faz ele permanecer ainda, não descer com todo o seu furor. Ele aguarda o dia da redenção, o dia ainda que virá para julgar as nações. O que mantém essa terra é o sal e luz, que somos nós. A cada vez que você vem aqui e adora Jesus, é isso que mantém ele firme para não derramar a sua ira. Mas essa é a transcendência de Deus. Nós falamos agora de como Deus é todo-poderoso. Como Deus é grandioso, em esplendor, em glória. Salmo 96 vai dizer que beleza e glória e majestade estão diante dele. E que tremam a terra, tremam todos os habitantes da terra. Ou, num salmo, vai dizer que a voz do Senhor faz o deserto pular como um bezerro. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é esse homem. Mas existe também a parte da imanência de Deus, onde ele desce para falar conosco. E onde fica essa parte? Antes eu queria só fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão, só pense. Quantos de vocês aqui já acharam que foi injustiçado e ficaram indignados com isso? Talvez todos nós, né? Pecadores. E a gente não tem dignidade nenhuma, né? Mas acho que nós podemos nos ofender tão facilmente assim. Gênesis 3:8.
Diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu te pergunto, quem foi que escreveu Gênesis? Moisés. Eu vou dar só um spoiler de bibliologia, que é bem legal essa parte. Quem começou a escrever a Bíblia, o primeiro escrito bíblico foi o próprio Deus, escrevendo na lei, com o seu próprio dedo. E daí surgiu os outros escritos. Então, você tem aqui uma coisa muito legal. Moisés está tendo uma revelação. Adão não estava escrevendo Gênesis. Então, a gente tem, na teologia, a premissa que Moisés escreveu Gênesis. Quando Moisés escreve Gênesis, ele escreve a palavra jardim. Bom, mais uma observação. Vocês sabiam que Éden e jardim são duas coisas separadas, né? Fala que o jardim estava no... Ou o jardim do... O jardim não era o Éden. Então, você tem essa separação. Quando ele escreve jardim, essa figura de jardim é mais ou menos o que ele está escrevendo ali. Isso remete exatamente ao Taj Mahal. Alguém já viu o Taj Mahal? É muito bonito, né? Mas o que é o Taj Mahal? Nada mais é do que um jardim com um templo no meio. E por que Moisés usa essa referência? Alguém sabe me dizer? Porque possivelmente ele era um sumo sacerdote ali no jardim. Moisés, ele tinha os mesmos princípios sacerdotais. Existem muitos versículos polêmicos em relação a isso, mas eu não vou trabalhar eles com vocês. Vou só pelo básico. Então, basicamente o sumo sacerdote, ele oferece a propiciação pelo povo de Israel. Ele faz, ele chega diante de Deus, no Santo do Santo, onde a presença de Deus vem, e ele faz a propiciação. Então, ele tem um encontro com Deus no Santo dos Santos e faz a propiciação pelo povo. Adão faz a mesma coisa. Ele tem um encontro marcado com também o sumo sacerdote em cada época do ano para se encontrar com Deus. E não somente isso, mas o significado de Adão é a humanidade. É o que na teologia a gente chama de representatividade. Ele representava a humanidade. Por isso que quando Adão cai, todos caem. Por exemplo, vou dar um pouco de teologia. O presidente hoje da República é o Messias Jair Bolsonaro. Se ele estiver assistindo se você estiver assistindo Netflix, e ele decide fazer uma guerra contra, sei lá, o Irã, estou chutando aqui, qualquer coisa. Quem vai para a guerra? Nós. E ele? Não, porque ele representa a nação brasileira. Independente do presidente que for. Estou citando ele porque é o atual. Então, Adão tinha essa cabeça federativa. Ele representava a humanidade. Então, todos os seus atos nos representavam. Por isso que ele também como o sumo sacerdote, representa todas as tribos de Israel. Então, ele tinha um papel sacerdotal. E se Moisés está dizendo que existia um templo ali, existia um templo ali. Em Hebreus 8:5 e Êxodo 19, Deus vai falar para Moisés: faça um tabernáculo conforme as medidas que você viu. Viu aonde? Viu o quê? O que Deus está falando? Em Hebreus ele explica, o tabernáculo celestial. Então existe um tabernáculo no céu. Só que o meu ponto aqui não é esse. Vou falar das coisas místicas. É o anjo do Senhor. Então, Deus vinha falar com Adão todos os dias, porque ele era um sumo sacerdote. Ele estava ali diante de Deus todos os dias, representando, ou pelo menos, né, a futura, sei lá, como é que era na época, mas a humanidade. E é engraçado que Deus não parou aí. Deus continuou habitando em lugares terríveis.
para continuar se relacionando conosco. Nós temos os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, do qual o próprio Deus os chama. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que responsabilidade desses homens. E Deus, que se chama o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, todas as vezes que ele encontrava com esses homens, o que ele fazia? Eles levantavam um altar. Um lugar físico, onde a presença de Deus estava. Ou onde ele se encontrou com o próprio Deus. Assim como era no Éden, existia um lugar, algo físico, onde ele entrava e se encontrava com Deus. Mas não parou por aí. Em Êxodo 33, vai dizer que Moisés ele se afastava da tenda de Israel, de todos os homens de Israel, para se encontrar com Deus, onde ele chamou a tenda do encontro. Ninguém podia entrar lá, diz que a glória descia ali. E ele falava com Deus, face a face, mais uma vez. Isso é lindo, né? Deus está se humilhando. Talvez a gente não tenha noção do que é pecado para Deus. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E sabe o que é pecador para Deus? É inimigo. Sabe o que é inimigo? Imagina uma guerra. Quem já assistiu filme de guerra? Então, Deus está guerreando contra você. Adivinha quem vai vencer? E está indo de encontro. E você está guerreando contra ele. Isso um pecadinho. Porque ele é tão santo que não tem como expressar a santidade de Deus. Por isso que quando os anciões ali em volta do trono, eles falam, tu és santo, santo, santo. Porque não tem uma expressão melhor para dizer, você é santíssimo. Não consegue expressar. Os céus não contêm a glória de Deus. E sabe o que ele está fazendo? Ele está se humilhando para falar conosco face a face. Mas ele não para aí. A gente tem um tabernáculo dado por Deus ali no Egito, no deserto. E eles vão caminhando e se relacionando com Deus na medida do possível até entrar na terra. Entra na terra, vem os juízes, Davi. O que Davi faz? Vamos ler comigo, 2 Samuel 7. Eu vou ler a partir do... Então, basicamente, é o seguinte, existe um profeta nessa época chamado Natã. E Davi chega para Natã e fala assim, vou construir uma casa para Deus, a mansão que eu moro. Eu sou o rei de Israel. E Deus vai morar naquele tabernáculo? Feito de pano? Não, eu vou construir um tabernáculo para ele. Porque ele é o Senhor, não eu. É digno, não é? Então... versículo 5. Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, até os dias de hoje. Mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. Em todo lugar por onde tenho viajado, com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, a quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel, por que não me edificais uma casa de cedro? Ele chegou para algum líder de Israel e falou assim, vem cá, quero uma casa de cedro. É isso que ele fez? Agora, assim dirás o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosse príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste, destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornei tão famoso quanto os poderosos da terra. Então ele está falando assim, quem venceu a guerra? Foi Davi ou foi Deus? Os dois. Mas Davi lutou, mas quem fez ele vencer? Deus. Ele está falando assim, você quer construir uma casa para mim?
Quem é você? É isso que Deus está perguntando. Quem é você? Quem você acha você é? Eu te tirei do campo como pastor de ovelhas. Eu fiz você vencer as guerras. E você está falando que você quer construir uma casa para mim? É muita soberba da sua parte, né, Davi? Quem é você para dizer aonde eu quero, o que eu não quero e onde eu quero morar? Por acaso eu pedi já casa do cedro? É isso o diálogo entre Deus e Davi. Só que tem um pormenores aí. Deus é todo poderoso, não é? A gente não leu isso? Não estudou isso agora? Ele está sentado sobre o alto e sublime trono, onde ele governa todas as coisas do seu trono, onde ele fala que todas as nações para ele é como uma gota dentro de um balde. Todas as nações, uma gota dentro de um balde. Ele falou assim, o que são vocês, senão pó? E agora, ele está saindo do seu trono. E ele está habitando com o povo de Israel no deserto, morando em tendas. Sabe o que é isso? É humilhação. Deus está se humilhando para se relacionar conosco. Deus está fazendo o que ele fez no jardim. Deus está falando assim, não importa o que vocês estão fazendo, o que está acontecendo. Eu estou descendo. Enquanto você fala, eu vou inclinar os meus ouvidos. Eu vou descer o mais baixo possível. E eu vou te ver, eu vou te ouvir, e a gente vai conversar e a gente vai agir juntos. Mesmo eu sendo todo poderoso e você nada. Só que não para por aí. A gente sabe que a história, Deus só fala assim para Davi. Você não vai construir minha casa? Eu vou até deixar. Você não vai construir minha casa porque sua mão tem muito sangue, você guerreou muito, e eu quero alguém com mãos limpas, então vou designar seu filho Salomão, e seu filho Salomão vai construir uma casa para mim. Salomão constrói. E Deus vem morar na terra mais uma vez. A glória de Deus enche a casa onde Salomão construiu, onde fala que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Ou até mesmo onde eles não conseguiam nem entrar. Você sabe por que eles não conseguiam entrar? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E Deus estava ali. Mais uma vez se humilhando. Lembra que eu perguntei para vocês, quantas vezes alguém já se sentiu humilhado? Imagine Deus. Mas tem um estágio de humilhação pior. Como se não bastasse. Abre comigo em Filipenses 2:8. Ele diz assim: assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Deus não bastou morar em tendas. Deus não bastou vir visitar um homem que não tem amizade com ele, não o deseja. Deus não bastou livrar Israel de todos os problemas que eles se envolveram com idolatria. Ele sempre esteve com o povo de Israel. Não bastou. A Bíblia diz que quando ele se fez homem, imagina, Jesus no Éden. Vamos criar Adão? Vamos criar Adão. Criou Adão. Vamos criar Eva? Vamos criar Eva. Agora ele está fazendo a sua própria criatura. Aquele que nunca teve início, nasceu. Isso para ele, segundo as Escrituras,
foi uma das maiores humilhações que poderia ter acontecido. O Criador se fazendo a sua criatura. E como se não bastasse. Mas por que ele está fazendo isso? Ele está conversando conosco de novo. Ele está falando assim, eu vou morrer no seu lugar, eu vou sofrer as dores do inferno por você. Jesus na cruz, em poucas horas, ele sofreu o que você sofreria na eternidade, no inferno. Não só você, mas toda a igreja sofreria as dores do inferno na eternidade. Jesus sofreu em um único momento, em poucas horas, vivo. Você tem noção disso? A Bíblia fala que Deus derramou a sua ira sobre Jesus. E ele tomou sozinho o cálice. Pensa que loucura. Não faz nem sentido. Por isso que Paulo está falando, isso aqui para o judeu, para o grego, então, é uma loucura. Deus fez homem, morreu. Oi? Mas isso não nos espanta mais. Por quê? Jesus pagou o preço que nós merecíamos no inferno para poder ter uma noiva no final dos tempos, casar com ela e se relacionar com ela para sempre. Deus está levando a sua igreja para um final no qual ninguém pode impedir. Eu queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse 21. Spoiler. Ele diz assim, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que dizia do trono, vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois ele habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Vocês conseguem entender a humilhação de Deus para chegar até aqui? Você acha que ele precisava disso? Todos os seres celestiais, principados, potestades, se dobram diante dele. E ele desce. Nós não somos palhos para os principados e potestades. Nós não temos a mesma força que eles. Porque até a Bíblia fala que o diabo fica ao nosso derredor, como um leão, para nos tragar. Então ele tem essa possibilidade. Mas diante de Deus ele se prostra. E Deus, mesmo nós, sendo as criaturas mais fracas, Deus se humilha para falar com você. E isso desde o Éden até os dias de hoje. E vai ser consumado assim. Deus vai habitar entre os homens. Deus estará conosco. Deus enxugará toda lágrima, toda dor. Não haverá mais morte. Nós somos seres eternos. Um Deus todo-poderoso que quer se relacionar. Que escândalo é esse? Que loucura é essa? Ao ponto de sair do seu trono e descer ao Egito, tirar o povo de Israel e caminhar com eles no deserto durante 40 anos. Que loucura é essa? Que Deus é esse que está, o Todo-Poderoso, se humilhando? Parece paradoxo isso. Não faz sentido. Só que ele não para de se humilhar. Ele se humilha ainda mais. Quer ver como? Quem aqui já pecou na vida?
E Deus decidiu habitar em você. O Deus de Gênesis 1, o Deus, o Espírito que pairava sobre as águas, aquele que estava criando todas as coisas com o Filho e com o Pai, mora em você. Ou seja, o Deus que é santo, 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 habita no pecador. Com qual motivo? Com qual propósito? Ele quer se relacionar. E como que ele pode habitar em mim e eu ser um pecador? Cristo bebeu toda a ira de Deus. Não há mais condenação para você. Vamos ler Romanos 8? Vou ler a partir do 30. Ele diz assim: o que predestinou, ele também chamou, e o que chamou, ele também justificou. E os que justificou, ele também o glorificou. Portanto, então, é uma conclusão. O que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, entregou a todos nós, como também não nos dará também com ele todas as outras coisas? Faz sentido? Deus deu aquilo que é mais precioso, seu único Filho. Vocês sabiam que vocês não são filho unigênito do Pai, né? Vocês não são filhos de Deus legitimamente. Nós somos adotados por Deus. Deus só tem um filho legítimo, Jesus Cristo. E esse ele entregou. Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. E quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, nós não temos mais um sumo sacerdote que pode pecar como Adão fez. Nós temos um sumo sacerdote para sempre perfeito, qual intercede por nós, do qual quando nós erramos, dele está lá intercedendo e fazendo o sacrifício. É o próprio sacrifício apresentado de Deus de uma vez por todas. O autor de Hebreus vai dizer, e ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, pelos nossos pecados. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa parte eu gosto de trabalhar ela. Será tribulação? Então, vamos lá, você está sendo perseguido, você vai morrer. Isso vai te separar do amor de Cristo? Angústia? Perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas diante dessas coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu queria deixar para vocês, e a minha intenção é, vocês querem, como vocês vão responder à sociedade, quem é Jesus? Vocês vão ler algum versículo? E responder assim? Ou vão ser aquela frase clichê? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando alguém pergunta, quem é fulano de tal? Eu tenho que responder aquilo que eu conheço. E o que eu conheço não é o que eu sei. É o que eu relaciono com ele. Então, quando as pessoas perguntarem, quem é Jesus para você?
Você vai poder chamar ele de amigo? Porque ele está se rebaixando para falar com você. Você vai chamar ele de... do quê? Um ideólogo? Ou um revolucionário? Não, Jesus é Deus. Nada afeta ele nessa área. Lembra-se quando Josué entra na terra? E aí entra um anjo, como se fosse um general? Josué se prostra diante dele. Ali é Jesus. E ele pergunta assim: você está comigo ou contra mim? O que o general responde? Nem a favor de você e nem contra você. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Você não tem que ficar de um lado ou de outro, você tem que ficar do meu lado. Não é eu que estou ao seu favor, Josué. É você que tem que estar a favor de mim. Porque se não tiver, você vai ser destruído. E Josué se prostra diante dele. Assim, de que lado você está? Ele, nenhum. É você que tem que estar do meu lado. Que pergunta é essa? Mas esse homem que vai vencer, esse homem que está pré-determinado a matar todos os seus inimigos, está te chamando hoje para se relacionar com você. Esse homem que já venceu a história, que em qualquer circunstância da sua vida, você pode pegar a doença e vegetar, e não fazer nada para o reino de Deus. Sabe o que vai acontecer? O rumo da história é o mesmo. Quem impedirá? Mas para não ficar um clima tão pesado, não importa a doença que você vai ter, não importa a sua morte, não importa o Covid. Eu sinto muito por pessoas que perderam parentes, perderam amigos, perderam pessoas importantes na sua família. A gente tem que chorar o luto, sim. Tem que sofrer, sim. Faz parte da nossa humanidade. Pode alguma desgraça ocorrer em alguma cidade ou país sem que o Senhor esteja por trás disso? Não. Infelizmente, eu não tenho a resposta para isso. Nem ouso ter. Mas a questão é que Deus não estava fora disso. E quem Ele levou, a única coisa que eu posso fazer é chorar e lamentar por isso. Mas eu tenho certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo. Está na mão do nosso Senhor. E se você um dia, ou se você está passando por isso, ou já passou, ou pode passar novamente, por um câncer, uma doença terminal, qualquer coisa desse tipo, Paulo, em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, vai falar que se nós tivermos esperança somente nessa vida, nós somos o quê? Mais digno de dó de todos os homens. A nossa esperança não está aqui, está no reino vindouro, onde você vai ressuscitar. Você vai viver para sempre com aquele que tem toda a alegria, que governa sobre todas as nações. Jesus vai voltar, vai matar todo mundo e vai governar a partir de Jerusalém. E nós vamos viver para sempre ao lado dele. A única coisa que você pode desenvolver hoje, de mais precioso, porque você pode morrer a qualquer momento, é seu relacionamento com Jesus, que está se humilhando a morar dentro de você. Porque esse relacionamento vai refletir o relacionamento que você vai ter com Ele. Então, existe esse paradoxo, né? Entre Deus ser tão grande e, ao mesmo tempo, estar conosco o tempo todo. Eu me lembrei hoje de Marta e Maria, né? Onde Marta estava preocupado com muitos afazeres. E ele fala: Marta, Marta, por que se preocupaste? Por que anda inquieta? Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que era aos pés dele. E isso não lhe será tirado.
Não quero pressionar vocês a ter uma vida de oração de 5 horas. Não é isso. Você custa fazer orações diárias? Comece com 5 minutos. Ele está ali, pronto para te escutar. Ele está habitando em você, esperando a sua voz. 5 minutos pode valer mais do que 10 horas se seu coração for sincero. E vai chegar um momento que você vai querer mais. 10 minutos. E você vai estar ali na presença do Senhor 10 minutos. Como um amigo. Não como um Senhor apenas. Não que Ele deixe de ser o seu Senhor, mas Ele se relaciona como seu amigo. Jesus disse que não se envergonhe de nos chamar irmãos. Passou 10 minutos, com o tempo, sei lá, daqui a 1 ano, orando 10 minutos por dia, 2 anos, 3 anos, você vai querer orar 15. E fique tranquilo. No dia que o Senhor te chamar para orar muitas horas, Ele vai cuidar do resto. Ele é soberano. Comece com, seja fiel no pouco, e Ele vai te honrar no muito. Amém? Queria fazer uma oração para encerrar, então. Obrigado pela presença de vocês. Existe uma oração do apóstolo Paulo, eu orei hoje de manhã também sobre isso, e eu gostaria de continuar nela, porque é uma oração bíblica e apostólica. E que o Senhor possa honrar a oração do Paulo, que concedeu que seria a sua própria palavra. E Paulo ora para que os homens daquela igreja pudessem ser cheios do espírito de revelação, de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus. Então eu quero orar por nós isso hoje, para que a gente possa conhecer mais Jesus e possa responder à sociedade quem Cristo é. Pai, em nome de Jesus, libera o Teu espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Libera o espírito de sabedoria e revelação sobre nós, Senhor. Abre os nossos olhos, Jesus. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Senhor, libere para nós, Senhor. Encha-nos de Ti, Senhor. E nos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade